publicamente a críticas direcionadas ao senador Flávio Bolsonaro e acabou gerando desconforto dentro do próprio PL. A publicação do aliado de Michele foi vista como insubordinação. Ué, mas não tinha aquele negócio de liberdade de expressão que eles defendem tanto? Agora não tem? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, seja muito bem-vinda ao nosso plantão e vamos falar aí para mais um caso em que liberdade de expressão sim, mas não tanto. Exatamente, Ana, muito obrigada. E é isso, né? Liberdade de expressão até a segunda página, né? Ponto e vírgula. Por quê? Porque os bolsonaristas, eles não aceitam, na verdade, eu acho que eles nem sabem o que é liberdade de expressão. A gente tem aí, Ana, um discurso, né, do assessor da primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ele fez uma fala criticando, falando, né, dando respostas críticas que foram feitas ao Flávio, e, logicamente, que isso irritou os aliados do PL. Por quê? Porque na cadeia alimentar ele estaria abaixo ali dos candidatos à presidência dessa disputa que envolve diretamente a Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Então, ele jamais poderia se meter nessa briga. E a gente vai ter a coluna aí do Igor Gadelha, que explica essa irritação e que vai falar sobre esse assessor da Michele e a relação que vem sendo muito conflituosa entre o Flávio Bolsonaro e a Michele. Sabe por quê? Porque a Michele quer simplesmente a disputa da presidência. E o Flávio é o candidato do Bolsonaro, e isso está pegando fogo, Ana. Vou te pedir para trazer a coluna do Igor Gadelha, por gentileza, para a gente começar. E aí o Igor traz que o assessor de Michele reposta críticas a Flávio e irrita aliados do PL. Bolsonaristas reclamam de postagens do assessor de Michele Bolsonaro, que replica matérias com críticas à candidatura de Flávio Bolsonaro. A matéria vai dizer que parlamentares do PL estão incomodados com a postura do assessor de comunicação da Michele Bolsonaro, o coronel PM André Costa, por sua posição supostamente contrária à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Aqui eu já faço um grande parêntese, tá, Ana? Porque a Michele, ela é simplesmente a presidente do PL mulher. E é interessante que o assessor de comunicação da Michele é um homem, né? O PM André Costa. Só uma contradição aí que é importante que a gente continue expondo desta galera. Em grupo de aliados do ex-presidente circulam prints de reportagens feitas por Costa com matérias jornalísticas críticas ao senador, ungido pelo próprio pai como nome para disputar a presidência da República. Por exemplo, o coronel repostou no dia 13 de dezembro uma matéria com o resultado de uma pesquisa Quest que mostrava 62% dos entrevistados diziam não votar no Flávio, mesmo com a bênção de Bolsonaro. O assessor de Michele também repostou trechos de entrevista do pastor Silas Malafaia ao Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli, na qual o líder religioso defendeu o recuo do senador e uma candidatura de Tarcísio republicano, sendo que essa candidatura de Tarcísio seria com a Michele como a vice-presidente, tá? Então, ela passaria de primeira-dama para vice-presidente. Não é à toa. O nome Bolsonaro estaria ali do lado. E o Flávio iria para a reeleição do Senado. E no início de dezembro, na coluna de atrás, que com a confirmação do nome do senador, o assessor da Michele chegou a classificar a possibilidade como ridícula em mensagens em sua lista do Instagram. E o pessoal, inclusive, está acompanhando muito o que o assessor da Michele fala, né? Entre aspas, olha o que ele escreveu. Pergunte se alguém ouviu a voz de Bolsonaro. Pergunte se alguém leu uma carta de Bolsonaro. Esquece. Só que depois não ouviram a voz do Bolsonaro, ainda bem, nem o soluço, mas a gente teve o Bolsonaro validando, né, o Flávio como sua pessoa ali indicada para a presidência. Então, isso foi confirmado. E o que a gente vê aqui é que não só a Michele, como as pessoas no seu entorno querem ela para a candidatura, sim, de presidência.
ou a presidência diretamente ou uma vice-presidência numa chapa majoritária aí de uma pessoa realmente forte, que nesse caso, ao que tudo indica, seria o Tarcísio. O assessor ainda disse, entre aspas, o seguinte, viu, Ana? Michele não fala com a imprensa para dar esse tipo de informação. Ridícula essa matéria. Foi o que ele completou na época, fazendo uma crítica ali à história de que a Michele poderia ou não confirmar o Flávio como presidência. Detalhe é que o PM, ele ocupou o cargo de chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência no governo Bolsonaro, e ele agora está diretamente trabalhando com a Michele. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é isso, né? Como, além de não haver liberdade de expressão, existe uma cabide ali, um cabide de empregos, né? Existe uma reocupação de quase todo mundo que trabalhou com Bolsonaro, né? Trabalhou com Bolsonaro, não é cargo eletivo, não vai ser eleito, bora trabalhar comigo. Vai ser assessor de fulaninho. Assim como a filha de Michele também consegue cargos com muita facilidade, apesar da pouca experiência e depois da pouca idade, né? Então, e uma outra questão, aí a matéria traz um outro lado, que, questionado pela coluna, o coronel negou que seja contrária à candidatura de Flávio e ainda disse que sua posição é a mesma do PL. E sobre as postagens, ele disse não lembrar, mas que costuma repostar perfis que segue, em especial de direita, e que replica as mensagens para ajudar nos engajamentos. Ele fez uma... Né, eu compartilho tudo, ainda que eu não concorde, eu compartilho. E, entre aspas, a frase dele, né, a explicação dele para a Metrópolis. A minha posição em relação à candidatura do senador Flávio Bolsonaro é a mesma do partido. Estou fechado com ele. Nem me lembro desses posts aos quais você se refere. Quando recebo mensagem de perfis que eu sigo, em especial perfis de direita, eu tenho por costume curtir e repostar todas as postagens para ajudar no engajamento desses perfis e muitas vezes nem presto atenção no conteúdo. Se houver essas repostagens, o conteúdo passou despercebido. Foi a desculpa aí do assessor de comunicação da Michele Bolsonaro, viu, Ana? Eu gostaria de dizer só uma coisa. Ele tem que ter mais cuidado com o que ele anda repostando, porque ele pode repostar qualquer coisa, inclusive repostar informação falsa como fake news também configura crime, ele sabe bem disso. Ele tecnicamente, né, estudou esse instrumento aí, legal. Mas isso é uma desculpa, tá, Ana? Inclusive, é uma desculpa por muitas outras coisas. O clima está pesadíssimo na relação ainda entre a Michele e a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, tanto Flávio quanto Eduardo, quanto Carlos. O Renan é tão inexpressivo que a gente nem cita aqui nesse bolo. E a ideia é que a Michele, de fato, ela ganhe um cargo ao lado do Bolsonaro, dispute alguma coisa, mais provável que seja Senado pelo Distrito Federal, mas também é possível que ela saia para deputada federal. Existe sim essa possibilidade, estão pensando aí como seria isso. No entanto, a indicação é que ela saia para Senado. O Valdemar da Costa Neto, ele já deu esse indicativo. Só que a Michele tem uma outra função também, que é ser babado do Bolsonaro. Eu vou te pedir só para colocar a matéria, Ana, do Poder 360, que o Bolsonaro recebeu a permissão para fazer uma nova cirurgia. Essa cirurgia já foi autorizada hoje pelo Alexandre de Moraes, e a Michele será acompanhante do Bolsonaro no hospital. Ela poderá estar ao lado do Bolsonaro o tempo inteiro da sua internação no hotel DF Star, que deve ser um hospital bem legal, que o Bolsonaro sempre está por lá. E o Bolsonaro, né, isso, né, o Bolsonaro, ele teve essa permissão mais uma vez do STF, e ele deve fazer a cirurgia nos próximos dias para tirar hérnias inguinais. Só uma coisa, tá, Ana? Ele vai passar o Natal no hospital. Ele preferiu passar no hospital do que na sede da PF. E a Michele vai estar junto com ele. Ele conseguiu um atestado. Eu tenho muitas coisas a fazer, mas eu não vou fazer piada, não. Não vou dizer piada nem sobre o hospital, que o pessoal está fazendo piada aqui, ó, Mariana, nem sobre o atestado do Bolsonaro. Fica com você, Ana. Sobre o atestado do Bolsonaro, eu quero propor uma enquete aqui no chat, mas eu vou deixar isso para o intervalo. Antes, eu queria comentar duas coisas.
A, a primeira sobre essa coisa da operação do Bolsonaro, né, que acabou de ser autorizada para o dia 25. Tem muita coisa para discutir sobre isso, né, porque fazer uma operação que até agora não está muito bem claro, até onde eu consegui conversar, né, com gente da medicina, e essa operação de hernia inguinal é uma operação eletiva, não está muito claro se tem qualquer motivo para ela estar sendo feita agora, se tem algum motivo de emergência, não está muito claro para mim. Mas seja como for, Ana, Oi? Então, só se você me permitir, os médicos do Bolsonaro pediram urgência na utilização dessas hérnias, só que o próprio laudo, né, os próprios peritos da Polícia Federal apontam que não existe urgência. Tem que ser feito assim que possível, mas não tem essa urgência para ter que ser no dia 25. Isso aí já foi dito pelos próprios peritos, tá? Então, de fato, é estranho. É muito esquisito, né? Porque não é uma época do ano que se costuma fazer cirurgias que não sejam realmente de emergência, né? E aí escolhe especificamente pro dia de Natal ali. Aí fica essa questão, né? Qual é a intenção com isso? Depois a gente faz essa enquete aí. Se é fazer um drama ou se é ter um motivo para estar fora da PF, para receber algum tipo de visita diferente. Existe a especulação da possibilidade de tentativa de fuga. Não estamos acusando nada aqui, mas são as especulações a respeito do motivo dessa cirurgia esquisitona aí, né, bem no dia 25 de dezembro. Mas pensando no papel da Michelle, primeiro, que é o nosso assunto principal aqui nesse corte, essa coisa da Michelle, né, se afastar dar uma afastada, né, desse lugar político que ela estava ali, parecia que estava gostando muito, né? Aliás, estava, de fato, gostando muito, e acho que esse é o problema, né? Ela estava muito confortável, botando as asinhas de fora ali, e aí foi cortada, levou aí um chega pra lá, e essa coisa dele, né, dele pedir visitas permanentes dela na PF, aí agora não, ela vai poder ficar com ele no hospital, me parece, eu ouço isso e me soa como punição, sabe? Não, a Michelle vai ter que acompanhar ele, porque ela tava vamos combinar, todo mundo viu no rostinho dela, assim, né? A alegria, a facerice, aquela coisa, assim, o glow up da Michelle depois que o Bolsonaro foi preso. Aí agora parece que ela tá sendo punida por esse glow up, sendo obrigada a conviver com ele mais, né? A fazer mais este papel aí, que é o papel que resta pra mulher dentro dessa organização bolsonarista, que é ser um acessório, jamais ter a própria opinião, jamais ter a própria posição política, jamais ter a própria, né, ser uma força própria política ali, de jeito nenhum. Você serve ao homem aí nessa organização aí, Michelle. Não vai achando que você vai fazer uma coisa própria. Então, isso também tem a ver, só que aí tem a ver no contraste, né? Com a história do assessor ali repostando coisas críticas ao Flávio. Esse voltar atrás, essa redução aí do papel político da Michelle é a revelia. Eu não acredito que seja a vontade dela mesmo sair dos holofotes políticos ali. E nesses casos, aí é uma especulação que eu tô fazendo, tá? Nesses casos, quando um agente não pode falar, é muito comum que aqueles que estão em volta possam erguer as suas vozes e falar aquilo que eles pensam. Então, o assessor dela falar, né, postar coisa contrária ao Flávio, aí me parece um jeito de expressar um sentimento ali, né, daquele micro entorno em relação a essa coisa da candidatura do Flávio, né? Alguma insatisfação que rola ali nesse grupo em específico ali. Aí a desculpa esfarrapada, né? Não, RT não é endosso, não é uma boa desculpa para um cara político dizer, não, eu só estou repostando tudo no não. Esse aqui é irmão desse aqui, né? Por favor. Mas vamos lá. É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. É isso aí. Com um pouquinho de lag aí está a nossa maravilhosa Dai. Nós ficamos por aqui e a gente volta em instantes, chat, para mais notícias do dia. Beijos.